que o poder público, seja essa Câmara Municipal ou Executivo, eleitos com voto popular, têm o dever de contribuir para atender as reivindicações dos usuários do transporte coletivo paular. Quero mudar as minhas palavras com base nas provas atuais que eu tenho em mãos, esperando ser chamado pela Justiça e responder às ações civil já abertas. Se não estavam mais vivendo o monopólio passado, e não temos mais voltas aqui na nossa cidade. Mas extremamente pior do que isso. Hoje temos um monopólio descarado e com a presença do Banco Caruana no terminal, com seus riquezas e alto atendimento. Ainda falando do operacional da empresa Suzantur, ainda temos as mesmas manias da empresa do Baltazar. Não vimos melhoria no setor e nem mesmo punição da empresa com multas pelos atrasos e desrespeitos de alguns funcionários com os usuários, além de pagar imposto, paga caro a passagem e não recebe o serviço que lhe é de direito conforme a lei orgânica e da Constituição Federal. Os funcionários com anos de empresas foram jogados ao erro, foram enganados, pois funcionários com mais de 25 anos de empresas, através de chantagens emocionais e para alguns, com falsas promessas de transição de empresa, tiveram de abrir mão de 20% dos 40% de direito trabalhista. Informações anteriores e a leitura da Lei Orgânica Municipal, senhores vereadores, conclui-se que o poder público, seja essa Câmara Municipal ou Executivo, eleitos com voto popular, têm o dever de contribuir para atender as reivindicações dos usuários do transporte coletivo paular, seja revogando, seja alterando o decreto que ajustou a tarifa para 3,80 ou para quem paga em dinheiro, ou 4,50 para quem está sendo cobrado no vale transporte, para que se cumpra o artigo 180 e voltando a ter uma tarefa condizente com o poder público e aquisitivo, e também abra aqui uma discussão sobre a qualidade que diz no artigo 180, que é do dever público. Quero mudar as minhas palavras com base nas provas atuais que eu tenho em mãos, esperando ser chamado pela Justiça e responder às ações civil já abertas pelos integrantes dos movimentos sociais, se liga Mauá, entre outros movimentos. Se não estavam mais vivendo o monopólio passado, e não temos mais voltas aqui na nossa cidade. Mas extremamente pior do que isso. Hoje temos um monopólio descarado e com a presença do Banco Caruana no terminal, com seus riquezas e alto atendimento. E ainda querendo transformar o cartão do passageiro, cartão de crédito do Banco Caruana. É um grupo do grupo dos mineiros que estavam por trás do Baltazar. Tomaram o controle do transporte municipal. Depois da minha vinda aqui nessa casa, a denúncia, a fim de evitar o caos instaurado em nossa cidade, onde trouxe documentos e fotos provando a ligação da Suzantur a um esquema tenebroso, onde só estavam em estado de emergência na nossa data, e nessa data, com um contrato assinado e de uma forma totalmente duvidosa, e já questionada por diversas vezes. É contraditória até mesmo nas questões que descredenciou as empresas anteriores na suposta invasão. Pois hoje, quem gerencia a bilhetagem é a Busfácil, empresa que pertence ao mesmo donos da Suzantur, como o Claudinei Goviato, que é o nome dele na razão social, que todo mundo pode ter acesso aos documentos, a JUSESP, e que deixa incoerente até mesmo tempo explica o porquê desses abusos desenfreados nas cobranças das tarifas. Pois a incoerência fica por conta da atual administração que não permitiu empresas passadas
passados não consultar a bilhetagem e quando fez, acusou de invasão. Mas se a Suzano permite ela ser também dona da bilhetagem, ainda falando de transição, já aprovamos a ligação da Suzano com a empresa do Baltazar, hoje operada pelo seu filho Giel. Os funcionários com anos de empresas foram jogados ao erro, foram enganados, pois funcionários com mais de 25 anos de empresas, através de chantagens emocionais e para alguns com falsas promessas de transição de empresa, tiveram de abrir mão de 20% dos 40% de direito trabalhista e que tinha por direito na história que era da empresa diferente, uma história que era empresa diferente. Ainda falando do operacional da empresa Suzano, ainda temos as mesmas manias da empresa do Baltazar. Não vimos melhoria no setor e nem mesmo punição da empresa com multas pelos atrasos e desrespeitos de alguns funcionários com os usuários, além de pagar imposto, paga caro a passagem e não recebe o serviço que lhe é de direito conforme a lei orgânica e da Constituição Federal, já lida aqui. E já propomos com pautas de protestos das ruas o uso dessa tribuna em dezembro de 2013. E ainda não abrimos mãos de sanar as dúvidas em questão de quem quer que seja. Propomos abertamente e nos bastidores a instauração de uma CPI do transporte, entre outras pautas do setor. Há muito tempo nosso movimento social se liga na hora junto com outros movimentos e entidades, vem cobrando, dialogando melhoria no setor e infelizmente sem muito sucesso. Temos a certeza que a empresa Suzano e qualquer outra empresa do grupo dos mineiros estiver operando no transporte coletivo de Mauá, com ou sem o apoio do poder público, não obteremos nenhum avanço. Mas um mandato está a se findar. Eu vimos promessas de campanhas eleitorais da construção de um novo terminal central rodoviário e que já tinha em mãos verbas liberadas do PAC por um valor de 500 milhões para Mauá, e sendo que 79 milhões seria para a construção de novos terminais. Então agradecemos, pois a única reforma que temos é quando chove aparecem umas cachoeiras no teto e as pessoas molhando muito, já não... Chovendo no galpão. Quem mais precisa de bozão? Tá se molhando aí? Já não há cobertura suficiente e abuso fácil. Empresa privada usando o térreo de um prédio redondo, prédio público, como do prédio central redondo, além de ter o próprio Banco Caruana no mesmo espaço, no mesmo prédio. E quando chove, alaga tudo e dá para até andar de barco. A Suzano ainda tem um regime de trabalho desonesto com seus trabalhadores. Estão cobrando o mesmo valor da tarifa de ônibus convencional de São Paulo e colocando a maioria dos ônibus MIT e micro e fazem motoristas dirigir e cobrar ao mesmo tempo, o que se torna incoerente, pois a lei de trânsito, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 252, é clara em punir quem dirige falar o telefone celular. Então mesmo deve-se evitar os motoristas de ter duas funções e, se no caso mesmo parar no ponto para cobrar, novamente evidencia a má prestação de serviço, pois tem que atrasar um serviço e os motoristas que cobram já relatam que não estão recebendo mais nada por isso. E ainda, empresas, conforme o vereador Rogério Santana relatou aqui, os cobradores estão sendo mandados embora da empresa, para a empresa lucrar, mas é ruim
piorando a prestação de serviço. Quando a frota atualmente é evidente que está explicado que a Suzantur ficou operando com aquelas ônibus laranja velhos, depois pintou todos eles branco e ainda rodaram os ônibus de outras cidades, de outras empresas do grupo dos mineiros, só mostram que precisavam de socorro, só mostrava que eles precisavam de socorro, e ainda precisa, porque a própria Suzantur, apesar de ter ônibus atualmente quase novos, é por falta de manutenção e por parecer já parece velhos, e ficam chateados, e ficamos aqui chateados e frustrados nós, usuários, pelo combinado que já foi aqui a licitação apresentada aqui nessa casa, pelo secretário Paulo Eugênio Cardoso, aqui na audiência. A audiência pública teve 6 horas de duração aqui, 6 horas na presença de 15 vereadores, a imprensa, os ônibus não têm ar-condicionado, muito menos ventiladores. O que torna muitas vezes um pesadelo, já que ainda não resolveu os problemas da superlotação. E o clima está muito quente, o trabalhador e o usuário já chegam no seu destino suando e mais cansado pelo mormaço.